tinha nada para poder divulgar nosso trabalho, a não ser a rua. Espaço para Patões na Praça Roosevelt, centro de São Paulo. Alô, TV Cultura! A escola, acho que de arte que a gente vê é a escola da rua. Alô, TV Cultura! E como é que você descobriu? Andando nas ruas de São Paulo. É rua, é o que está acontecendo. Um espaço onde a cultura acontecesse. Alô, TV Cultura! Metrópolis, a cidade pulsando. De repente, vimos a construção, esse maior estúdio que tem aqui. O Metrópolis era uma miniatura da cidade de São Paulo. Imagina, cenário de alvenaria, e não era pequeno. Com todos os prédios que você identificava. Soubemos que era cenário de um novo programa. E foi feito o Metrópolis. Olá, boa noite. Vocês acabaram de ver com exclusividade um trecho do documentário Metrópolis 35 anos, que foi dirigido pelo jornalista Leandro Fernandes e que a TV Cultura exibe agora no domingo, às 8 da noite. Está muito lindo, né, Didi? Ô, Cunha Júnior, tá lindo mesmo. A gente é um pouco suspeito para falar, né? Boa noite, gente. Bem-vindos e bem-vindas ao Metrópolis. Pois é, a gente sabe que tá lindo porque essa semana a gente assistiu a pré-estreia do documentário no cinema. Foi muito emocionante. E estavam com a gente, artistas, escritores, muita gente que fez parte e que faz ainda esse programa acontecer, né? Muitas memórias, muitas reflexões, momentos para se emocionar e também dar boas risadas, Cunha Júnior. Com certeza. E de nervoso, às vezes, né? Indo de nervoso. Num determinado momento, o documentário resgata uma história. A gente está falando de se rir de nervoso por causa dessa história aqui, que a gente vai mostrar um trechinho para vocês, só para vocês ficarem curiosos. Uma história de bastidores, né, Didi? Foi uma viagem que eu fiz para Manaus, fazendo uma série de reportagens sobre a cultura manauara. E olha o que aconteceu. Quando eu estava fazendo entrevista e tal, eu notei que meu pé estava começando a molhar. Foi nessa hora, eu não sei se era pela capacidade de peso, começou a entrar água na voadeira. E o Cunha começou a pegar um baldinho e começou a tirar água, meio no meio da gravação, assim. Da cultura do Rio Grande do Sul, uma cultura do extremo sul. E eu fazia entrevista e cada vez que me molhava mais, aí percebi que tinha algum furo no barco. Eu tava super tranquilo e ele desesperado, achando que a gente ia afundar, que ia ter piranha. O barco que estava no rio que tinha piranha na volta. Fui tirando a água, fazendo entrevista, tirando a água, fazendo entrevista, tirando a água, para conseguir ir até um ponto que a gente pudesse parar e sair todo mundo vivo, sem ser devorado pelas piranhas e ter matéria. Momento tenso, né, Didi? Tá pensando que vida de jornalista cultural é assim uma moleza? Tá vendo? Olha aí. Não percam, gente, tem muitas histórias legais. O documentário Metrópolis 35 anos vai ser exibido neste domingo, dia 1º de outubro, às 8 da noite. Já coloca aí no despertador do celular para você não esquecer. Olha, nós seguimos no nosso propósito de levar arte e cultura para todos vocês. Olha o que preparamos para hoje, por exemplo. Entramos na Casa das Máquinas de um dos poucos cinemas que exibe filmes em 35mm em São Paulo. E a sessão Nostalgia é com Retratos Fantasmas, do diretor Kleber Mendonça Filho, que estava na plateia. A gente mandou fazer essa cópia na Inglaterra, em Londres. É uma única cópia, só tem essa. Séries, games e quadrinhos de super-heróis estão fazendo sucesso com os fãs também fora das telas, nos jogos de tabuleiro. Eu achei que eu tinha vindo até a Cabilha, atrás de uma coisa que pudesse me fazer entender melhor quem eu sou. O cineasta Karim Ainuz viajou para a Argélia e voltou com 2 documentários na bagagem que falam de esperança. Nosso Sonho relembra as trilhas percorridas pela dupla mais querida do funk melody, Claudinho e Bochecha. 3 estreias do cinema que narram grandes trajetórias. Eu sou MC Claudinho. Claudinho Bochecha Produções, pois não? Ô Bochecha, estou aqui. Ressuscita São Gonçalo! Juan Paiva e Lucas Penteado fazem a gente, assim, chorar, se emocionar com a trajetória da dupla Claudinho e Bochecha.
Vocês são muito jovens, mas eu quero dizer que eu dancei muito Claudinho e Bochecha. Eu queria saber qual é a ligação de vocês com essa dupla. O que eu posso dizer é que influências de família, né? Quando soube que ia participar e fazer viver o Bochecha, isso foi melhor ainda, porque houve uma comemoração de todo mundo lá em casa, sabe? Então... dançou também? Sim. Dançou também? Eu achei que era coisa da minha família. A massa se reúne, tem um motivo só. Dançar a dança do tambor e da cabeça. E dançar a dança da bundinha, não se esqueça. É uma história de dois amigos que estão ali atrás do sucesso, né? Querendo conquistar o sucesso. Mas também é uma história de uma amizade. Exatamente. E é muito parecida com a nossa, né? Muito parecida com a nossa, porque o que acontece? Quando eu cheguei na televisão, né? Eu cheguei do teatro, né? E aí cheguei para o primeiro dia de preparação e trombei o Juan. E o Juan, ele foi super solidário, me ajudou, me deu muito conselho. Eu sempre fui assim, avoado, espalhafatoso. E ele sempre foi o cara, tipo, da seriedade. Então, quando juntava nós dois, eu tentava alegrar tudo e ele era a seriedade. Ó, irmão, nós tem que trabalhar, tá hora nós tem que chegar. E é muito parecido com a síntese dos dois, né? Bora fazer uma dupla de MC, meu fácil. A gente até fala, e tá no filme, é uma frase que a gente se chamava de faixa. Faixa é mais amigos do que irmãos. Acho que esse filme, ele retrata um pouco do que foi a passagem dele na minha vida, assim, sabe? Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo estar tudo bem. Mesmo durou com grana. Nossa história vai virar cinema e a gente vai passar em Hollywood. Mas se ninguém gostar, não tem problema. Meu bem, um grande amor não há quem mude. É a partir do ponto de vista do Bochecha que a gente vai conhecendo a história e a trajetória deles. Eu, honestamente, nunca pensei que podia ser diferente. Entendia, desde o começo, que ali já existia um filme, mas me interessava a história que a gente não conhece. E é a relação entre você e o seu pai. De alguma forma, ele representa e faz a gente pensar muito nesses talentos negros que foram tolhidos, não? E aí, pai? Assinaram minha carteira. Peraí, seu Tuco. Quem tem talento não tem patrão. Eu conheci esse ser humano cheio de defeitos, você não tem noção. Complexo. Mas eu conheci um grande ser humano. Meu pai, quando estava sóbrio, ele era a minha mãe. Me era agradável e que eu podia até mesmo admirar como um herói. Tem que ter fé, meu fácil. Claudinho Bochecha Produções, pois não? Vocês viveram os anos 90 também a partir de várias experiências, né? Ele é do Rio, eu sou de São Paulo. Os dialetos periféricos são completamente diferentes. E os dialetos periféricos dos anos 80, 90 e 2000 do Rio de Janeiro eram outros completamente diferentes de novo, né? Então é um pouco de uma descoberta, só que tem uma coisa atemporal em Claudinho Bochecha. O amor pelo português que o Bochecha tem. Então, se você ouvir as músicas, existem palavras da língua portuguesa que são pouco usadas. Se o destino adjudicar, esse amor poderá ser capaz. Quem já não procurou isso no dicionário, Daqui a 900 anos, uma criança vai falar aqui, tem uma palavra errada aqui, saca? Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Só uma interação divertida. Ele começava a atuar e é difícil atuar com o Juan porque dá vontade de sentar e assistir, comer pipoca, daí eu falo, não, tô trabalhando, concentra, Lucas, finge normalidade. Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírios de jogar futebol. Só love, 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 só love. Karim Ainuz está trabalhando muito, mas muito mesmo, a ponto de estar passando aqui pelo Brasil para lançar 2 filmes. Nossa, mas eu tô tão feliz, eu tô feliz assim, primeiro porque eram filmes que eu achei que a gente nunca ia lançar, né? Porque eles foram feitos nos anos de 20 e 21, assim, que foram os anos mais horríveis, assim, enfim, no mundo e no Brasil.
Então eu nunca achei que eles iam chegar na sala de cinema, nunca achei que eles iam chegar juntos. E aí tá com esses dois filmes que são filmes que falam de esperança, assim, é meio um presente da vida. Eu tô muito feliz, cara. Nardizá é um documentário que nasceu por um acaso histórico. Karim estava na Argélia fazendo a pré-produção de Marinheiro das Montanhas, quando foi surpreendido por uma multidão de jovens protestando contra os desmandos do presidente do país. A câmera, um smartphone, foi seguindo a ativista Nardes, que conduz a história aleatoriamente. أنا كبرت في عائلة وين ما كانش فينا اللي كان يسكت على الحق. دي فوا نحس روحي عايشة في الجزائر وأنا نخلص في دين مي غران بارون في دين والدية. Meu avô e meu pai fizeram parte da guerra de independência da Argélia, então eu estava muito mobilizado de entender o que tinha sido essa guerra, qual era a participação deles nessa luta de emancipação. E foi meio um presente da vida, né? Porque eu fui atrás de uma revolução que tinha acontecido na Argélia em 1960. E 2 semanas depois que eu cheguei, tinha uma outra revolução acontecendo. Então eu não tive muita opção a não ser filmar aquilo. As manifestações começaram a acontecer toda sexta-feira. E as mulheres tiveram uma participação muito importante na guerra de emancipação da Argélia. E como uma jovem ativista, eu fiquei com vontade, eu fiquei 24 horas filmando ela nas manifestações, ela encontrando os amigos, ela se preparando. Uma das coisas que eu queria que a gente se sentisse nesse filme é que a gente estivesse no meio da multidão, que a gente se sentisse que a multidão estava em volta da gente, assim. Já o Marinheiro, ao contrário, era um filme que você sonhava em fazer, pensava em fazer já há muito tempo. Marinheiro das Montanhas é o diário da viagem que Karim Aynus fez pela primeira vez à Argélia, terra de seu pai. Acompanhamos o olhar estrangeiro dele, que procura se identificar com um pouco de suas raízes, ao mesmo tempo que relembra sua infância em Fortaleza. Imaginando que eu ia fazer uma viagem, que eu ia fotografar, que eu ia documentar essa viagem, mas não que ela necessariamente fosse virar um filme. E com o decorrer dos anos, como essa viagem foi sendo eternamente adiada, quando eu decidi que eu estava pronto para fazer essa travessia, que era sair daqui e ir até lá, eu imaginei que talvez pudesse ter um filme ali, assim, por conta de que, primeiro, eu tinha virado cineasta, né? Eu sabia filmar, eu sabia exatamente quais eram os instrumentos do ofício, assim. E foi uma aposta, eu não tinha certeza exatamente se ia ter um filme ali também. Eu decidi cortar o cabelo. Não que eu tenha muito cabelo, mas eu queria ficar mais parecido com eles, para ver se eles param de me perguntar de onde é que eu venho e o que eu tô fazendo aqui. Tem muita coisa ali que você foi puxando da sua memória, da sua mãe, da relação da sua mãe e do seu pai, da história do Brasil, da história da Argélia. E aquilo tudo foi virando um caleidoscópio magnífico. É tão engraçado você falar disso. Eu acho que a minha mãe, uma das coisas que ela adorava colecionar, ela não colecionava quase nada, mas uma das coisas que ela colecionava eram caleidoscópios, assim, ela adorava e tal. Mas você tem razão, assim, eu acho que foi um processo muito vivo, assim, de que eu fui coletando imagens e coletando impressões e coletando personagens. E a questão é como se organiza isso, né? Porque só isso é um monte de foto dentro de um baú, mas como é que você coloca tira essas fotos desse baú e torna essas fotos interessantes para outras pessoas, né? Porque o cinema é isso, assim, como é que você consegue contar para um monte de gente ao mesmo tempo, tá? Je m'appelle Aynus Karim. Donc, le 15-11-66 à Tegmoutajus. Voilà. Je suis un entrepreneur. Voilà. Enchanté de vous connaître. Monsieur le deuxième Aynus Karim. Tem um momento que o Karim fica na dúvida se ele não troca de vida e vai morar nas montanhas e deixa tudo para trás. O filme tem um pouco isso, eu fico imaginando o contrário, né? Como foi a primeira vez que eu fui para a terra do meu pai, aos 50 anos, eu ficava imaginando, e se eu tivesse sido criado na terra dele, tivesse vindo para o Brasil aos 50 anos e descoberto o Brasil com essa idade, assim. Então tem um pouco essa fantasia de como é que teria sido se eu tivesse nascido e criado lá. Vocês deram um último beijo e ele prometeu que logo eu ia te buscar para começar uma vida juntos aqui. Você, ele e eu. Ou não foi nada disso e vocês nem disseram nada, nem deram o último beijo.
Olha, o Caim não para de trabalhar mesmo. Ele acabou de rodar agora um filme no Ceará, que se chama Motel Destino, e já tem pronto e rodando por aí também, no exterior, o primeiro trabalho dele falado em inglês, com Jude Law, inclusive. Não para de trabalhar mesmo esse cara. Bom, para muita gente não basta só assistir a série preferida ou ler aquele quadrinho de super-herói. A pessoa quer mesmo é participar da história. E uma das opções são os jogos de tabuleiro que têm adaptado os principais nomes da TV, dos games e dos gibis. O nosso repórter Cadu Novaes, que é um geek de carteirinha, se arriscou no mundo dos board games. Quando a gente trata de jogo de tabuleiro e que é uma experiência, tem muito dessa coisa de transpor mesmo. Como é que eu transponho o sentimento de quem vê uma série? Como é que eu trago isso para a mesa e quem está jogando tenha essa experiência diferente? Grandes franquias geek já têm suas versões no tabuleiro, como é o caso de Stranger Things e da Marvel. Essas franquias de sucesso, essas que a gente está falando, Stranger Things e Marvel, elas estão muito junto do público geek, do público mais nerd, que é meio que onde surgiu o jogo de tabuleiro no Brasil, né? Ele começa em volta desse público. Talvez até bem parecido com o mundo de console, de games mesmo, de não ser só um joguinho de entretenimento, né? Ele ter um pouco de cultura, um pouco de pensamento crítico, de estratégia, e você não sentar numa mesa só para passar o tempo. Você sentar numa mesa porque tem uma experiência acontecendo. Bom, agora a hora que importa que é jogar, né? Bom, então vamos lá. Vai, você começa, faz... A primeira rodada é sua para eu tentar entender como é que funciona. Vai, você se movimentou. Então Me movimentei, eu tenho... Você vai enfrentar o cara, você tem que jogar um dado, é isso. Eu como Hulk aqui, eu vou ter... Eu posso jogar um dado para tentar devorar ele. Tá. Tá, então eu tô aqui, eu ando uma casa, tem dois caras aqui. Então eu tenho que enfrentar esses dois caras aqui. Exato. Minha vez, vou jogar o dado aqui. Aí. Vai. 3 e 4. Eu teria derrotado um aqui, é isso? Exatamente. Tá, então tiraria Um uma já peça foi, do tabuleiro. um tá. abraço. Bom, o jogo vai longe aqui. Depois eu conto lá pro pessoal do estúdio se eu ganhei ou se eu perdi. Valeu. No fim, o Cadu e o parceiro deles perderam para o tabuleiro. Estranho isso? Não desistam, meninos! E começou a terceira semana do cinema. Até a próxima quarta-feira, dia 4 de outubro. Diversas salas de cinema em todo o país estão com ingressos a R$12. Olha só, entrem nos sites dos cinemas mais perto de vocês para saber se eles estão participando da promoção. Dá para ver, por exemplo, A Noite das Bruxas, filme que está em cartaz e é baseado no romance de Agatha Christie. Metrópolis volta depois do intervalo. If someone wants to be heard, we are here. Listening. Mama? Alicia? What is happening? Vai com calma, te segura. Achei, achei. Quem avisa, amigo, é. Achei, achei. Quem não pode com a mandinga. Achei, achei. Não batuca o panijé. Quem me vinga da mandinga fica de guiné. Mas eu de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga fica de guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Onda forte não derruba. Axé, axé. Nem machuca quem tem fé. Axé, axé.
corrente da maré. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné. Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné. Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram axé, axé, minha figa de Guiné. Axé, axé, com as bênçãos de Caíme. Axé, axé, Jorge Amado e Caribé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné. Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é. Tássia Reis canta Alcione. Vocês viram o que ela fez com Figa de Guiné? Tem R&B, tem um sambinho, um pagode, tem um afoxé junto. É a Tássia entendendo que os ritmos pretos brasileiros conversam muito bem. E tem show da Tássia hoje no Sesc Pinheiros. Se você é aqui de São Paulo, dá para esperar o Metrópolis acabar e seguir para o Sesc Pinheiros. Tem poucos ingressos, mas também dá para você já ver um pouco dessa interpretação da Tássia Reis, Cunha Júnior, no YouTube, porque no YouTube tem 4 músicas desse show que ela está fazendo agora, que traz só no repertório músicas da Alcione. Só que, como você viu, ela e a banda dela trazem arranjos diferentes para essa obra da Alcione. Claro, dialogando até com a própria trajetória da Cássia, né? Então é muito lindo você ver alguns clássicos da Marrom sendo olhados de forma diferente, sendo trazidos a partir de outros ritmos, com outras batidas. Acho muito legal porque isso aproxima as gerações, não é? Com certeza. Tássia Reis canta Alcione. E a Tássia está se aproximando, se aproximando não, porque a infância dela é uma infância do samba, os pais se conheceram numa escola de samba, tem essa história muito linda. Mas a Tássia acabou de gravar agora um single de um samba, e todo mundo diz, nossa, a Tássia cantando samba agora. Eu acho que a Alcione ajudou ela também a libertar esse lado criativo, e esse samba dela muito lindo, que se chama Ofício Cantante, é isso. Então tem Tássia Reis cantando Alcione e um samba que ela mesma fez como single. É a minha dica. Minha dica é cinema, as cores de Almodóvar, que tanta gente adora, né? E também os gêneros de Almodóvar. Oba! Já que ele está brincando com 2 gêneros, um que ele nunca tinha brincado nesse sentido, né, profissional, que é o western, né? Está no cinema, inclusive, vocês já podem assistir. É um curta, hein? 30 minutos. Muita gente chega lá pensando que vai assistir 2 horas, são 30 minutos. Se chama Estranha Forma de Vida. Ele reuniu 2 grandes astros, o Ethan Hawke, que faz um xerife, né? Já que é um western, e o famoso, o popular Pedro Pascal, de The Last of Us, Mandalorian, que sabe montar cavalo. Chamou, e os 2 vivem, são 2 cowboys, vivem um tórrido romance ali desde que eles eram jovens até chegar hoje. Vamos ver umas cenas. A woman was found killed in town. You never loved me. You never loved anyone in your life. Don't say that. Years ago, you asked me what 2 men could do living together on a ranch. I'll answer you now. A Didi lembrou bem, ele já tinha feito um outro curta com a Tilda Swinton, né, chamada Voz Humana. Sim. E eu acho que ele faz curta porque é falado em inglês, então ele não quer, por enquanto, experimentar nas 2 horas. As pessoas perguntam, mas tem sexo? Né? Porque os 2 caras ali... Tem um romance, tem muito erotismo, que às vezes é até mais forte que a coisa de apelo sexual. Os fãs e as fãs do Pedro Pascal ficam assim enlouquecidos porque tem uma nudez do Pedro Pascal, de costas e tal assim, mas gera um certo frisson. Tem um bumbumzinho, Tem um bumbumzinho ali aparecendo. E claro que muita gente vai dizer, pô, mas isso não é parecido com Brokeback Mountain, né? O Segredo de Brokeback Mountain? Sim, eu estava pensando nisso. E o Almodóvar foi convidado para fazer Brokeback Mountain. Ele não quis porque era um projeto de Hollywood e ele achava que não ia ter liberdade criativa. Então, não quis fazer. Então,
Está no cinema, é curta-metragem, tem 30 minutos, mas é maravilhoso, a assinatura do Almodóvar. Logo em seguida tem 1 hora de entrevista com o Almodóvar, falando sobre todo o processo e tal, é muito legal. E em seguida, mais tarde, vai para o streaming, para o Mubi. Ah, entendi. Então o ingresso é inteiro, porque tem o filme e mais uma entrevista. Mais 1 hora de entrevista. Ah, muito bem. Percebeu como a gente está no cinema hoje? E a gente continua, porque o Cine Sesc é um dos poucos lugares aqui em São Paulo que tem sessões de filmes em película 35mm. Lindo demais, né, Cunha? Pois é. Abandona a exibição digital e volta para a analógica, né? Numa dessas sessões foi exibido o filme Retratos Fantasmas, tudo a ver, né? Do Kleber Mendonça Filho. E o vídeo, o repórter Rodrigo Leitão mostra pra gente como é esse mecanismo de uma projeção em 35mm. Eu vim porque eu amei Retratos Fantasmas, eu já assisti ele. Eu vim para conferir pela 2ª vez o filme Retratos Fantasmas. E veio assistir de novo? Sim, sim, sim. Esgotou imediatamente e está sendo muito falado pela pré-indicação também ao Oscar. Você acha que faz diferença essa exibição em 35mm? É outra qualidade, outra experiência. Eu vim aqui por essa experiência, inclusive. Ah, é uma outra estética, né? Que te coloca numa perspectiva vintage, eu acho. As características físicas da película vão aparecer na exibição. Tipo, o digital tem o seu jeito, mas tipo, não dá nem para replicar. Na tela eu acho que é outra sensação que também chega na gente, sabe? Do que ver numa tela menor, outras cores, até acho que a sensibilidade também chega de outra forma, assim. É meio que um casamento assistir 35mm e Retratos Fantasmas, né? Essa daqui é uma máquina 35. Sim. São 2 projetores 35mm Cinemecânica Vitória, marca alemã. Eu costumo comparar ele com o vinil, né? Com a diferença que o vinil voltou para um certo nicho, as pessoas conseguem comprar uma vitrola e comprar um vinil em alguma loja especializada, até de artistas mais recentes, né? E quando a pessoa põe a agulha no vinil, sente um chiado e fala, nossa, esse é um barulho estranho, mas são as frequências que ele não está acostumado com stream e MP3. A diferença 35 é a mesma coisa, é uma coisa só que você vai conseguir assistir no cinema. Então, se você tem um cinema, ela entra como algo que mata a curiosidade de quem nunca viu um 35 e apela para aquela sensação afetiva da pessoa que assistia antigamente. O amor ao cinema é isso, aquele barulhinho da sessão começando, o rolo, os 24 quadros por segundo. É o que faz o cinema realmente ter vida, né? Porque o digital você ingesta, põe o filme e sobe. O 35, o projecionista, ele fica o tempo todo, ele e a máquina. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Na verdade é um gesto, um pequeno gesto. A gente mandou fazer essa cópia na Inglaterra, em Londres. É uma única cópia, só tem essa. Para mim é muito importante, né, de fazer uma pequena turnê de exibições em 35mm. Do Retratos Fantasmas, e uma vez finda essa turnê, a gente vai depositar a cópia 35mm na Cinemateca Brasileira. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Filmes de ficção são os melhores documentários. Eu adoro essas sessões de 35mm do Cine Sesc. Eu cheguei a ver lá, inclusive, Morte em Veneza, do Visconti. É sensacional, a gente volta no tempo, assim. E os 10 tenores estão de volta ao Brasil para uma série de apresentações. Amanhã no Rio de Janeiro, domingo em São Paulo, na sexta-feira, que vem no Teatro Guaíra, em Curitiba. No repertório, só os clássicos da música mundial, como Bohemian Rhapsody, do Queen. Então fiquem com eles e daqui a pouquinho tem mais Metrópolis. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. Oh, will you let you go, let him go? Bismillah.
Oi, Metrópolis de volta para falar que a dupla VJ Suave está com uma mostra interativa e sensorial na Caixa Cultural São Paulo. Os visitantes podem andar numa floresta encantada com realidade virtual, animações em 3D e games interativos. Olha, a dupla juntou tecnologia de última geração com saberes indígenas para proporcionar uma experiência que mexe com todos os sentidos. Ah, você vai entrar na mata, hein, gente? Tem onça pintada, toda a diversidade da flora brasileira. É uma boa opção já de passeio para o Dia das Crianças, hein, que tá chegando. Olha só, anota. Exatamente. Bom, então vamos entrar nesta floresta encantada? O programa de hoje fica por aqui. Não se esqueçam, domingo tem documentário Metrópolis 35 anos. Nosso encontro, então, está marcado. É aqui na TV Cultura, no domingo, às 8 da noite. Beijo, até lá. Cultura e entretenimento? Pronto, você tá no lugar certo. Metrópolis Programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Tô te esperando.